Oi, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Textos Criminais. E antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de pedir que você curtisse logo esse vídeo, se inscrevesse no canal e, se você puder, compartilhasse com pelo menos um amiguinho para eles pelo menos saberem que esse canal existe. E o caso de hoje está muito interessante. Eu vou falar sobre uma mulher que matou o ex-marido de uma forma deplorável. E eu vou começar agora. Larissa Foreman nasceu em 1º de janeiro de 1960 e cresceu em uma fazenda em Clarence, no Missouri. Depois de adulta, ela começou a estudar bioquímica na Universidade de Missouri também. Larissa então começa a trabalhar em uma casa de repouso e nessa casa de repouso ela conhece o Timothy. Timothy Schuster nasceu em 24 de abril de 1958 e estava cursando enfermagem na época em que conhece Larissa. Os dois então começam a conversar, eles se namoram, e em 1980 o Timothy se forma na faculdade e começa a trabalhar na Boone County Hospital em Columbia, ainda no estado do Missouri. Partindo para 1982, eles se casam, eles então têm a primeira filha 3 anos depois, chamada Kristen, e então, em 1989, a família se muda para Fresno, na Califórnia, e em 1990 nasce o segundo filho do casal, chamado Tyler. A Larissa tinha um trabalho muito bom, ela sempre foi muito bem remunerada em todos os seus empregos. Então, finalmente, ela consegue abrir o seu próprio laboratório e aí ela passa a ganhar mais, ela consegue comprar uma casa para a família, inclusive. Ela era um tanto quanto autoritária, mas ela era muito respeitada no seu local de trabalho. Dentro de casa, no entanto, ela sempre foi muito autoritária e muito controladora com o Timothy. Na real, eu acho que ela nunca respeitou ele de maneira nenhuma. Enquanto ela era autoritária, controladora, o Timothy, ele era apaixonado pelo que ele fazia, ele era uma pessoa muito compassiva, ele era gerente de laboratório no Hospital Santa Agnes, mas ele ganhava um pouco menos que a esposa. Ele também tinha menos horas de trabalho do que a esposa, porque a Larissa, ela saía às 6h30 da casa e voltava quase 8 horas da noite. E então, a parte ali de pegar os filhos na escola, levar para o médico, levar para o futebol, então tudo isso era mais com o Timothy. E isso não era problema nenhum. Hoje, muitas famílias funcionam assim. Mas a Larissa, ela se aproveitava disso e praticamente humilhava o Timothy. Ela gostava de pisar mesmo em cima dele. Mas o Timothy nunca respondia à altura, ele era muito calmo, então ele meio que deixava passar, porque se ele desse corda era isso que ela queria para brigar. Então, depois de anos de um relacionamento conturbado, onde o Timothy aguentava muito o desaforo da Larissa, eles finalmente resolvem se divorciar. Durante uma discussão, a Larissa ela reclamava da impotência do Timothy e, inclusive, jogou na cara dele que ela teve um caso em 93, quando estava em viagem para uma conferência. Ela queria brigar, mas o Timothy não brigava. E ficava nisso mesmo. Eles estavam separados, mas eles ainda moravam na mesma casa, só que eles dormiam em andares diferentes. E durante a separação, eles brigavam pela custódia dos filhos. A Larissa não queria que o time ficasse com as crianças e muito menos tivesse algum tipo de relacionamento com eles. Eles brigavam pela divisão dos bens da casa, até que a Larissa consegue ficar com a casa deles, porque o Timothy decide sair de lá. Ele aproveita que a Larissa está viajando e resolve sair de casa. Isso foi no dia 4 de julho de 2002. E quando ele sai de casa, ele aproveita para levar com eles algum item de valor do casal. E então a Larissa chega de viagem e percebe que tem coisas faltando na casa e que o Timothy não está mais lá. E então ela fica furiosa. Ela inclusive comenta com o vizinho que ela acha que seria melhor matar o Timothy para acabar com tudo de uma vez. Ela comentava essas coisas, mas não comentava só com o vizinho assim um comentário. Ela tinha uma manicure que toda vez que ela ia com essa manicure, ela falava mal do Timothy, que queria que ele estivesse morto, que rezava para que ele estivesse morto, que ela odiava ele. E assim ela ia seguindo. Então depois que o Timothy se muda, a Larissa ela fica revoltada porque ele levou algumas coisas de valor. E então ela decide que ela vai pegar as coisas de volta. Então ela chama um funcionário que ela tinha lá no laboratório, o James Fagone, e pede a ajuda dele para que ele a ajudasse a invadir a casa do Timothy. Então, em 8 de agosto de 2002,
A Larissa faz uma amiga dela que também é química, a Leslie Fichera, a alugar uma unidade de armazenamento que ficava próximo ao laboratório. Larissa disse que queria esse espaço para guardar algumas coisas para mantê-las longe do Timothy. Então a Leslie aluga em seu nome a unidade A182 para Larissa. Ela pega todas as informações, dá para Larissa e então a Larissa passa a ter acesso a essa unidade. Então, 2 dias depois, no dia 10 de agosto de 2002, quando o Timothy também estava viajando, então quando ele volta dessa viagem, ele encontra a casa dele toda saqueada, além das coisas que ele tinha trazido da casa da Larissa, outras coisas também tinham sumido, como por exemplo uma pasta que ele ia usar para ter a custódia do filho. Esse documento também não estava mais lá. E quem havia levado tudo era a Larissa e o James. E a Larissa adorou fazer isso. Depois desse episódio, ela foi na manicure, eu não sei como a manicure aguentava. Ela foi na manicure e falou tudo que ela fez. Ela inclusive disse para essa manicure que ela voltava para lá só para ver o que ela tinha feito e que ela também havia riscado a lateral da caminhonete do Timothy e que toda vez que ela olhava era como se fosse um troféu e que tudo que ela havia feito lhe dava uma sensação melhor que sexo até. Então, depois de tudo isso acontecer, o Timothy decide se mudar dessa cidade e então ele passa a morar em Clovis. Também é uma cidade fronteira ali com Fresno. E então ele passa a morar numa casa toda equipada com itens de segurança, alarme, sensores de movimento. Ele ficou tão preocupado com tudo que aconteceu, ele temia pela vida dele. Essa que é a verdade. Então ele comprou uma arma, comprou uma licença para essa arma, mas ninguém sabia de nada. Ele tinha essa arma, mas era escondido, seus amigos não sabiam. Então se passa um tempo e a Larissa estava decidida a acabar com o Timothy. E então ela sugeriu de novo a esse cúmplice, o James, e ele a ajudaria a acabar com o Timothy. E o plano era fazer o Tim atender a porta e quando ele atendesse, o James atordoaria ele com uma arma de choque. Enquanto isso, o James daria o sinal para a Larissa vir e então eles acabariam ali com o Timothy. Mas isso ficou por aí, demorou um pouco para isso acontecer. Quando foi em 30 de abril de 2003, a Larissa ela compra um barril azul bem grande lá pro laboratório, embora fosse um tipo de barril que o laboratório não usasse. Ela comprou para lá e depois disso ela pergunta de um funcionário se ele acha que ali caberia um corpo. Claro, as pessoas elas achavam que isso era uma piada de mau gosto, então eles não levavam a sério. Achavam meio estranho, mas não levavam a sério. E ela gostava de fazer esse tipo de comentário, não ao mesmo tempo, mas hora ou outra ela comentava, principalmente com a manicure, que se ela pudesse, ela acabaria com o Timothy e se safaria e ninguém saberia de nada. Então, entre os meses de junho e julho daquele ano, Larissa, além de ter adquirido o barril, ela também compra 3 caixas de ácido clorídrico e uma caixa de ácido sulfúrico, sendo que em cada caixa continha 6 garrafas de 2,5 litros de conteúdo, sendo que também o laboratório não usava mais do que uma garrafa de cada item em um ano inteiro. Quando foi no dia 9 de julho, o Timothy e a colega de trabalho dele perderam seus empregos. E quando a Larissa soube disso, ela achou muita graça. Então, na noite desse dia, o Timothy sai para jantar com mais 3 ou 4 amigos. Eles jantam, mas marcam de se encontrar de novo no dia seguinte. Já que no dia seguinte, o Timothy teria uma entrevista de saída agendada no hospital. Então, no dia seguinte, os amigos sentem a falta de Timothy. Seu amigo Victor passou pela sua casa e viu que a caminhonete dele estava estacionada na garagem. Ele então foi em direção à porta e ficou batendo, mas ninguém atendeu. E então ele decide chamar a polícia. A polícia foi até a casa do Tim, eles deram uma olhada, mas aparentemente eles não viram nada fora do comum, nem um sinal de arrombamento, nada. Até que um dos amigos do Tim olha para a cômoda e vê que o celular dele estava lá. E é aí que ele começa a se preocupar muito. Porque nesse dia o Tim teria a entrevista e também ele não saía sem o celular, pelo caso do filho dele precisar ligar. Só que aí depois disso, tudo que a polícia diz é que eles precisam aguardar 24 horas para fazer o registro de pessoas desaparecidas. Então, na manhã daquele dia 10, a Larissa chega no trabalho um pouco mais tarde do normal e ela chega se queixando de uma dor no ombro por ter feito muito esforço.
Mas ela fala que essa dor é por conta das vezes que ela malhou na academia no início da semana. Até aí a Larissa não sabia de nada. Ela segue o dia dela normalmente. Então quando dá o horário que seria pro Timothy buscar o filho dela, já que eles tinham ali uma guarda compartilhada, um acordo, chega o horário e o Tim não foi pegar o Tyler. Mas até então ela não faz nada, ela continua seguindo o dia dela. Mas quando é no dia seguinte, um dos amigos do Timothy finalmente consegue fazer o registro de pessoas desaparecidas. Os policiais vão de novo na casa do Timothy, eles dão mais uma olhada na casa, eles pegam o celular do Timothy e começam a ligar para todos os números para saber se alguém sabe de alguma coisa. O policial John Willow chega a ligar para Larissa, que ela fala que não sabe de nada, que ela não tem notícias do Timothy. Ele também chega a falar com a manicure conhecia o Timothy, e é aí que essa manicure fala que eles tinham sim um relacionamento conturbado e estavam passando por um divórcio também conturbado. Depois disso, o caso foi passado para 2 detetives, para o Vincent Weibert e Larry Kirkert. Então eles vão até a casa do Tim novamente e percebem que existia uma marca na parede, como se uma cadeira tivesse sido empurrada contra ela. Eles acharam também uma pasta com gravador de videocassete e fita adesiva. O registro de identificação de ligação mostrou que uma chamada foi recebida às 2h02 da manhã e essa ligação era da Larissa. Foi aí que os detetives solicitaram a presença dela no departamento de polícia para falar com eles. Chegando lá no departamento de polícia, a Larissa fala que eles estavam se divorciando e que era muito raro eles se falarem pessoalmente. E que a última vez que ela tinha falado com ele foi numa terça-feira. Ela disse que também soube que ficou sabendo que ele perdeu o emprego e que ficou muito preocupada e que ligou para ele para saber como ele estava, mas que ele não atendeu a ligação, então ela deixou uma mensagem para que ele ligasse de volta. Segundo ela, ela foi até a casa dele, bateu na porta, mas ninguém atendeu, então ela foi embora. Eles perguntaram sobre a ligação de madrugada. Ela disse que na noite anterior ela estava assistindo filme com o filho, o Tyler, e então ela pegou no sono e dormiu no sofá, e que ela deve ter ligado para ele sem querer na descagem rápida. Porém, quando os detetives pedem para ela mostrar o celular, ela diz que deixou ele em casa. Eles conversam mais um pouco e a Larissa alega que não sabe de nada porque ela raramente conversava com o Timothy, então os detetives oferecem uma água para ela e saem da sala para ir buscar essa água. Quando eles saem, eles acham estranho toda a conversa com ela. A Larissa tinha ido acompanhada de uma amiga, mas os detetives não encontraram mais essa pessoa. E então eles vão até o estacionamento e veem que só tem o carro da Larissa lá. Quando eles olham pela janela do carro, eles veem que o celular dela está lá dentro. Então eles voltam para a sala, falam que viram o celular dela lá dentro e pedem para ela pegar para eles confirmarem a história que ela havia contado. Nessa hora, a Larissa gela, ela fica bem nervosa, mas ela concorda e então vai até o carro, pega o celular, volta. Ela entrega o celular para os policiais, mas eles veem que não havia nenhum número discado para o Tim. Ela então fica um pouco nervosa e pede a água novamente. Eles saem da sala para pegar a água, deixam ela sozinha lá dentro, mas eles ficam monitorando ela. E então eles percebem que enquanto isso, ela fica mexendo no celular para recuperar a ligação que ela havia apagado. Quando eles voltam e ela oferece de novo o celular para eles olharem, eles veem que a ligação estava lá, e então eles pegam ela ali numa mentira. Ela se desculpa, ela diz que foi uma ligação muito rápida, que era apenas para falar sobre o filho. Ela desconversa, então eles conversam mais com ela, mas acaba aí. Depois que ela volta para casa, a sua amiga que havia acompanhado também vai até a casa da Larissa, e lá elas conversam e Larissa diz que fica com medo e fica muito preocupada porque foi pega numa mentira. E então ela estava com receio de que a polícia começasse a grampeá-la e a persegui-la. Porque no dia em que aconteceu a ligação, ela também foi até o laboratório por volta das 2 ou 3 horas da manhã. Mas que ela só tinha ido até o laboratório para fazer uma amostra para a amiga Leslie. Algo muito estranho acontece depois. A Larissa pede que essa amiga vigie o filho dela enquanto ela vai no laboratório rapidamente pegar algumas coisas. Enquanto ela tá fora, o Fagone
vai até a casa da Larissa, ele entra sem bater, sem nada, ele nem fala com a amiga dela, ele só sobe as escadas, pega alguma coisa e volta e vai embora. A amiga disse que ele estava completamente pálido e muito preocupado. Então, nesse meio tempo também, a Larissa pede para que a sua amiga, a Leslie, alugue um caminhão para ela, bem grande. A Leslie aluga de novo o nome dela. Então, a Larissa pega esse caminhão com muita pressa. E mais tarde, um registro de segurança registra que houve uma entrada e uma saída lá naquela unidade de armazenamento que havia sido alugada anteriormente. O que aconteceu com esse caminhão? Depois que a Leslie volta a ver a amiga, ela vê que a Larissa tá toda suja, tá muito suada, tá com as canelas arranhadas, ela tá com o pé machucado, sangrando, e ela acha toda essa atitude muito estranha. Então, depois, ali no dia 13 de julho, a Larissa sai de viagem com o filho Tyler, para eles fazerem uma viagem de férias. E no dia seguinte, no dia 14 de julho, as duas amigas da Larissa, achando tudo muito estranho, elas resolvem ir até a polícia e contar tudo o que elas sabem. Então a polícia resolve ir até a unidade de armazenamento, até a casa da Larissa e até o laboratório também. Então, finalmente, dentro da unidade de armazenamento, os detetives encontram o tal do barril azul. E dentro desse barril havia restos mortais humanos, que obviamente foram identificados como sendo do Timothy. O Timothy, ele havia sido colocado de cabeça dentro desse barril e apenas a metade do corpo para baixo permaneceu mais intacta e estava flutuando em fluidos de ácido clorídrico. O estado de decomposição era precoce e ele havia morrido entre os dias 9 e 11 de julho. E amostras testaram positivo para clorofórmio, que é um tipo de anestésico que pode causar rápida perda de consciência e incapacidade do ser humano. Não foi possível identificar se o Timothy estava vivo quando foi colocado dentro desse barril, mas a causa do óbito foram os prováveis efeitos combinados de uma exposição aguda ao clorofórmio e a imersão em ácido clorídrico. Mas então, como foi que tudo aconteceu? Bom, o James e a Larissa tinham um plano, que eu já mencionei, mas que na prática, quem persuadiu o Timothy foi a Larissa. Ela chegou lá na porta do Timothy, alegando que o filho deles estava doente, então ela conseguiu convencê-lo de abrir a porta. Quando ela abriu a porta, imediatamente ela imobilizou o Tim com uma arma de choque. E, enquanto isso, ele foi sufocado por um pano embebido de clorofórmio. E então, imediatamente, o James aparece e eles levam o Timothy para casa da Larissa. A seguir, os dois amarraram os pés e as mãos do Timothy. E então, eles o empurraram de cabeça dentro do barril. James, inclusive, disse que a fumaça que estava subindo era tão forte que estava queimando os pulmões dele. A Larissa então foi presa em 16 de julho e acredita-se que ela matou o Tim porque teria ganhado mais com a morte de seu marido do que com o divórcio. O casal havia assinado um plano de confiança vital em 1999 que afirmava que se Timothy morresse antes de Larissa, ela herdaria suas economias de aposentadoria, coletaria seu seguro de vida e receberia metade de seus ativos compartilhados. Várias testemunhas se apresentaram para falar sobre o comportamento abusivo de Larissa e sobre o relacionamento conturbado que ela teve com o Timothy ao longo de 19 anos. Uma das testemunhas, que foi a manicure de Larissa, a Terry Lopes, afirmou que a Larissa sempre falava sobre seu desejo de ver o Timothy morto. A Terry, como eu disse, também conhecia o Tim e antes de ele morrer, ele disse para ela: "Você sabe que se algo acontecer comigo não será um acidente. Você sabe do que ela é capaz. Cuide-se." Essa foi a última vez que ela falou com o Tim. Durante o julgamento, a filha de Larissa e Tim, a Kristen, olhou diretamente nos olhos de sua mãe e disse: "Você desistiu de todos os seus direitos como mãe, esposa, filha, amiga e mulher. Você é uma desgraça para a família, uma desculpa lamentável para um ser humano. Rezo para que você seja continuamente assombrada à noite pela visão e pelo som de meu pai lutando por seus últimos momentos respiratórios na Terra." Então, finalmente, após anos, no dia 18 de maio de 2008, a Larissa foi condenada à prisão perpétua sem direito a condicional, assim como seu cúmplice James Fagone também foi condenado em novembro de 2006. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse conteúdo. Me diz aqui embaixo o que você achou, se você já conhecia esse caso,
Seu feedback é muito importante para mim. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Eu te vejo na semana que vem. Até a próxima.